Fala galera do YouTube, eu sou a Ivy Lima e esse aqui é mais um vídeo aqui do meu canal. Bora chamar a vinheta, né? Vem! No vídeo de hoje eu vou falar algo que todo mundo, ou quase todo mundo, acho que todo mundo que quer fazer intercâmbio tem dúvida, que é o quanto gasta. E eu vou falar aqui os valores que eu gastei no meu intercâmbio em Buenos Aires. Que nem foi tudo isso. Na época que eu fiz, todo mundo achou que eu tava rica. Mas eu não gastei tanto assim. E se você quer saber o quanto eu gastei pra você já planejar ir no seu intercâmbio, não saia daí, assista esse vídeo até o final. Eu vou usar aqui uma colinha, né? Porque eu não lembro tudo de cor, né? Vou usar minha cola quando eu estiver olhando pra baixo, porque eu tô olhando na minha cola. Vale a pena ressaltar que os valores que eu vou falar são referentes ao ano de 2018. No dia em que eu fiz o câmbio, a cotação do peso em relação ao real era de 6,80. Hoje, durante essa semana toda aqui que eu tive acompanhando, ele tá em torno de 20, 21. Tem pessoas que dizem que os valores das coisas em Buenos Aires aumentaram de acordo com a inflação e por conta de uma série de coisas. Mas eu, pelo que eu pesquisei, tem algumas coisas como passeio, coisas que turistas fazem, que acabou ficando um pouco mais barato. Então acho que deu meio que uma equilibrada do tempo que eu fui para os dias de hoje, depois da pandemia. Quer dizer, depois da pandemia pode mudar muita coisa, né? Para agora saber o quanto custou essa bagaça. Vamos começar primeiro pela passagem, né? Porque para você chegar até o seu destino final, você precisa de algo para se locomover até lá. Então, o que eu gastei de passagem, na verdade eu fui de avião e voltei de busão. Na ida, no meu trecho aéreo, na ida, eu gastei R$465. O meu voo, ele teve escala, ele foi Guarulhos. Eu sou aqui de Guarulhos, moro do lado praticamente do aeroporto, então não gastei quase nada para chegar até lá. Mas se você mora em outro estado aí, já coloca isso aí nos custos. E o meu voo foi Guarulhos, teve conexão em Córdoba Aeroparque. Lá na Argentina tem dois aeroportos, que é o Ezeiza e o Aeroparque. Não sei como tá as condições do Aeroparque agora. Tinha fechado para viagens internacionais, depois aberto. Eu não sei como que tá por lá agora. Quer dizer, agora tá fechado, né, que tá em pandemia. Mas eu pousei nesse aeroporto. Do Aeroparque até o centro de Buenos Aires é cerca de 10 a 15 minutos. Então é bem mais perto do que o Ezeiza. Para voltar, eu voltei de ônibus, como eu falei. E eu fiz uma coisa, gente. Vocês não vão nem acreditar o valor que eu gastei nessa passagem. Eu utilizei o ID Jovem. Para quem não sabe, não conhece o que é ID Jovem, eu posso fazer um outro vídeo explicando. Mas por enquanto você vai saber só que eu usei o ID Jovem aqui. O ID Jovem, ele serve para ser utilizado aqui dentro do Brasil. São para passagens nacionais. Então, o que eu pensei? Se eu posso utilizar em trechos nacionais, então deixa eu ver um trecho nacional que fica próximo da capital argentina. Eu fiz o roteiro primeiro para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu fica bem distante de Buenos Aires. Aí eu olhei no mapa e eu falei, bom, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, ônibus passa por lá. E que tá o pulo do gato. Eu comprei o trecho de Buenos Aires até Uruguaiana. E esse trecho me custou R$ 157,27. E o trecho de Uruguaiana até São Paulo, eu paguei somente R$10. 10 conto, mano, eu gastei na passagem. Esses R$10 é referente a tributos, a pedágio, essas coisas. Então eles cobram esse valor aí que é quase nada, né? Então, no total aqui, entre passagem aérea e passagem de ônibus, eu gastei R$ 632,27. Esse foi o custo total de transporte. O segundo gasto, que eu acho que é um dos mais caros, é a moradia. A moradia, ou a estadia, em Buenos Aires, ela é muito cara, assim como toda grande capital. E eu tinha planejado o meu intercâmbio inicialmente
por 3 meses. Eu iria ficar 3 meses em Buenos Aires. Só que aconteceu um imprevisto. Quem me conhece sabe o que aconteceu, que eu não fiquei os 3 meses e tive que fazer alteração de data. Nessa alteração de data, eu tive que pagar uma multa por esse local que eu já tinha reservado. Uma multa entre aspas. Eu tinha dado um valor para poder segurar o imóvel durante esse tempo e como uma garantia para a pessoa. E acabou que eu tive que adiar, então eu acabei perdendo isso. Mas no total, entre taxa e o valor que eu fiquei durante esse tempo, foi de R$ 908 aproximadamente. A escola eu não contratei por agência, tá? Foi por conta própria, foi um dos motivos em que fez eu querer gravar esse vídeo agora, porque eu vi vídeos no YouTube, poucos que tem, falando sobre intercâmbio na Argentina, falando que gasta em torno de 11 mil, 12 mil reais. Gente, isso é um absurdo. Você vai gastar um terço se você fizer mais ou menos assim como eu fiz. A escola, eu contatei daqui do Brasil, eu tive que pagar uma taxa que eles pediram, que foi R$ 150 reais o equivalente. Ou eu dava 500 pesos, ou então dava os 150 reais. Então eu depositei aqui do Brasil 150 reais para eles garantirem, como se fosse uma matrícula. E quando eu cheguei lá, eu dei o restante. Isso tudo totalizou aproximadamente R$ 1.140. Não passou disso. E o que mais temos de custo aqui? A passagem entre casa e escola. Eu fiquei em uma vila lá, só que ficava próximo de trem. De trem que ligava ao subte que me levava ao centro da cidade. Então não era necessário eu pegar ônibus. Eu peguei uma vez um ônibus, uma vez só, e já fiquei perdida, não quis pegar mais. Peguei só trem. Como era uma vila, era um pouco... ficava cerca de uns 40 minutos, mais ou menos, que eu gastava até a escola. Se você ficar mais próximo, então você pode considerar um pouco esse valor aí de transporte um pouco menor. Eu gastei em torno de 200 reais. Quando eu cheguei lá, eu já comprei o cartão que vende em qualquer lugar lá, os chamados quioscos. Você encontra esse cartão chamado Sub. Você pode usar esse cartão tanto para trem, para subte, para ônibus, para tudo de transporte que tiver lá, você passa esse Sub aí que ele aceita. Então, entre compra do Sub, que eu acho que foi uma referência de uns 4 reais, e o total das passagens, totalizou 200 reais. Então, não gasta muito durante esse mês. E se você vai fazer curso lá, dependendo da sua escola, já verifica se tem passeios extra classes, né? Que são um dia da semana lá, eles escolhem e aí você sai pelo centro da cidade para poder conhecer locais históricos, aprender sobre política, ir no museu, biblioteca, Casa Rosada, sei lá, enfim. Considere um pouco de valor a mais porque vão existir esses passeios aí. Mas no total eu gastei 200 reais de passagem. Um outro custo é o chip celular. Talvez a sua operadora, por exemplo, a minha, que eu ainda tenho, a mesma que eu utilizo, eles têm um sistema chamado, acho que Home. Eu não sei pronunciar exatamente, mas é isso. Que você pode usar no exterior. Só que isso não ficava financeiramente, não me compensava financeiramente utilizar esse serviço. Ia ficar muito caro. Então, eu optei por suspender o que eu tinha aqui durante o tempo que eu estava lá. E quando chegou lá, eu comprei, inclusive, da mesma operadora. Que, por sinal, é a Claro. Não tô fazendo merchan, tá? Mas a Claro, ela funciona muito bem lá. E se você não é uma pessoa tão conectada, talvez nem precise desse serviço. Porque lá, trem, metrô, local público que você vai, a maioria dos lugares eles têm Wi-Fi e funcionam bem também. Eu, como sou uma pessoa conectada, falei, eu vou contratar logo. Então, entre chip e plano, eu gastei um total de 30 reais. E esse plano era referente a 15 dias. Eu não renovei porque aconteceu um problema no meu celular. E depois eu conto o que aconteceu com tudo isso em outro vídeo, que eu tive que parar em outro país por causa de um celular, tá? Vamos aqui agora o valor de Uber. Eu usei Uber 2 vezes lá em Buenos Aires, muito bom por sinal. Que foi do aeroporto até a casa onde eu fiquei. Como não era tão longe assim, né, do aeroporto até a casa que eu fiquei, eu gastei em torno de uns 30 reais. E a segunda vez que eu usei foi pra vir embora, que foi pra me levar até a rodoviária, foi em torno de 45 reais. Foi as 2 únicas vezes que eu usei Uber lá em Buenos Aires. Passeios. Os passeios, existe um site
que eu vou deixar na descrição esse site, que é lá do turismo, lá do governo da Argentina, que eu consegui achar, não sei como, e eu programei muitas viagens daqui. Só que quando chegou lá eu fiquei com preguiça e eu não fui em todos não. Mas eu lembro que eu fui num passeio lá, que acho que era na Corrientes, se eu não estiver enganada. Depois eu vou dar uma confirmada se é isso mesmo. É como se fosse uma calçadinha da fama lá, com guia turístico e tudo. Eu fui nesse passeio e era gratuito. Eu fui no Circuito Papal, que é maravilhoso, que conta tudo, toda a história do Papa, porque o Papa que a gente tem hoje, né, pra quem é católico, o Papa, ele é argentino, então eu conheci toda a história dele e era num ônibus ainda. Meu, foi maravilhoso, parecia que eu tinha pago, porque o negócio foi muito especial. E eu acho que foi isso, mas eu levei uma pilha assim, ó, porque tem muito passeio gratuito. O único passeio que eu paguei foi do Jardim Japonês. Na época tava 120 pesos. E então eu paguei em torno de 17 e pouquinho, quase 18 reais. Hoje tá 200, eu já confirmei no site, tá 200 pesos argentinos, o que equivale hoje a 10 reais. Alimentação, eu que sou a louca da comida, que ando comendo tudo que eu vejo pela frente, não é assim também tudo, né? Mas eu amo comer e eu coloquei aqui mais ou menos que não foi pouco que eu gastei em alimentação, foi em torno de R$1.000. Pasmem, foi cerca de R$1.000. Mas eu vou justificar aqui também o porquê. Como eu queria conhecer vários lugares, né, ali aos arredores, e eu tava fazendo o curso, eu não tinha tanto tempo de cozinhar. Se eu tava em férias, ou eu comia, ou eu ficava em casa cozinhando. Então, assim, nos primeiros dias que eu cheguei lá, que eu tava louca, querendo conhecer a cidade toda, eu fui muito eu comi muito fast food. Burger King, Mac, Subway. A primeira coisa que eu comi quando eu pisei o pé em Buenos Aires foi o chamado pancho deles, que é uma espécie de cachorro-quente. Eu nem sei se dá pra comparar com cachorro-quente, só sei que é muito ruim. Muito ruim, é um pão com uma salsicha meio que crua, que quem tá acostumado com sadia não parece nada com sadia, nem com perdigão, com nada, nem parece salsicha. Então, a única coisa de fast food, assim, diferentão, assim mesmo, que já era o diferente que eu comi daqui, foi isso daí, que foi a primeira coisa que eu comi. E eu comi a pizza de lá, eu experimentei, muito boa. E empanada, não me lembro o nome agora exatamente, mas é tipo um pastelzinho assado fechado, maravilhoso, que era lá perto da casa onde eu fiquei, e foi uma pena ter descoberto só quase na hora que eu tava vindo embora. E eu comprei muito, foi o doce de leite. O doce de leite dele, gente, nem se compara com o daqui. É um doce de leite maravilhoso. E olha que eu nem gosto de doce. Pra vocês verem o ponto que o negócio é muito bom. Então, assim, foram essas coisas que eu fui comprando em mercado, esses fast food, que eu acho que foi onde deu a conta maior aí de estar comendo fora, que foi que inflou, vamos dizer assim, essa quantidade de alimentação. Mas se você tá planejando fazer um intercâmbio mais econômico, porque eu sei que consegue, eu me permiti gastar um pouco mais porque eu estava de férias, né? Então eu não segui muito a risca de ser não fui tão rigorosa comigo. Eu me arrependi muito de não ter ido num restaurante, alguma coisa de comida local, sabe? Pra poder conhecer a culinária. E eu nem sei o porquê, acho que medo de valores, de ser muito caro, Enfim, se eu fosse, eu faria, e nessa questão eu faria diferente, só pra conhecer um pouco assim a cultura. Mas eu acho que eu exagerei um pouco também em comer muito fora, eu acabei gastando essa quantidade. Mas se você mora numa grande capital, como por exemplo aqui em São Paulo, você pode considerar aí o seu custo de alimentação parecido com o daqui, porque eu achei bem similar. Gente, agora vai o total que tanto vocês queriam saber. O custo total do meu intercâmbio foi de aproximadamente R$ 4.003,27.
tá? Algumas coisas podem ter mudado para mais, outras para menos. Eu exagerei um pouquinho na questão de comida, talvez, ou talvez não, se eu tivesse comido mais vezes fora. Então isso depende do seu estilo de vida. E uma coisa que eu mudaria no intercâmbio se eu fosse fazer ele novamente seria o seguro viagem, porque é algo bem importante, só que nessa época eu não tinha assim tanto conhecimento e então eu acabei não comprando, e é uma coisa que não é tão cara e compensa bastante, como extravio de bagagem e muitas outras coisas que o plano viagem cobre. Então já acrescento isso aí no seu orçamento. Agora, eu vou falar com vocês aqui algo muito importante, que é sobre as metas desse canal. Se esse canal aqui atingir a quantidade de 2.000 inscritos, parece muito, é um pouco difícil, mas se não fosse difícil, não seria desafio, né? Então por isso que eu tô propondo aqui para vocês esse desafio, que se esse canal atingir a quantidade de 2.000 inscritos antes do término da quarentena, eu vou voltar na Argentina antes do meu intercâmbio na Irlanda e eu vou passar aqui os valores detalhados, eu vou filmar tudo e vou mostrar pra vocês se ainda é possível fazer um intercâmbio com esse mesmo valor que eu fiz ou o que mudou por lá, depois que acabar essa quarentena. Então já vamos deixando like, comentando, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando para todos os seus amigos. Aquele que tá planejando fazer uma viagem, não sabe por onde começar, então já recomendo esse vídeo e me ajude aí a chegar a essa meta, que eu quero mostrar isso pra vocês, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, fiquem com Deus e tchau, até a próxima! E quando a quarentena acabar, não seja tarde. E quando os 2.000 inscritos aqui chegar, vou pra Buenos Aires.